Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa cozinha encantada de hoje. E nós estamos aqui na bênção do Café da Prosperidade. A gente fala todas as semanas, todas as segundas-feiras, vai ao ar e a gente consegue, né, falar um pouquinho, levar um pouquinho para as pessoas tudo aquilo que é de melhor para a gente. Aquilo que a gente pode mudar, que a gente pode transformar na vida. Como eu falei semana passada, nós vamos entrar no mês 7, julho, mês de férias, mês de muita coisa boa, né? E o inverno chegando e assim, a sensação, né? Essa sensação que a gente tem de que as coisas mudam nas estações do ano, é verdade, é pura verdade. A gente acaba não se dando conta dessas mudanças. E como a gente estava falando, julho é um mês que entra, né? Agora entra aí o inverno, né? Junho entrou o inverno. E a gente tem que entender também essas transições, né? Essas mudanças sazonais, porque se você pensar, o que acontece na natureza? Natureza, as flores, né, não tem mais, as folhas caem, ou as folhas mudam de cor, a gente percebe que a terra fica mais restrita em algumas coisas. É como se a gente tivesse que se recolher nesse período. E quantas vezes na vida a gente tem que se recolher? E uma das coisas que tem aparecido muito, não só por conta né, da parte clínica que eu trabalho, mas da parte também de tarô, de numerologia, de amigos, as pessoas têm, vamos chamar, entre aspas, de reclamar. Reclamar que a vida não está andando, reclamar que estão com dificuldades, falar sobre as situações difíceis que estão passando, seja física, seja emocional, ou seja até no sentido de que algo não está bem com a pessoa, não é nem só nas situações, mas parece assim que as pessoas estão querendo mudar, estão querendo algo novo nas suas vidas. E tudo isso está muito empacado. E se a gente for pensar em termos de julho, essa coisa do frio, da introspecção que a gente tem que ter, né? Lembra que os animais, alguns animais, principalmente os ursos, o que acontece? Eles hibernam, né? Eles vão ali, um retiro em que eles vão ficar um determinado tempo parados para reconstituir as suas energias. Então, para eles não perderem tanta energia no inverno, eles se recolhem. Então, se a gente for fazer uma analogia, a gente tem que se recolher nos momentos em que a gente tem alguma dificuldade. A gente não vai gastar a nossa energia com algo que a gente não vai ter de volta naquele momento. Quando começar a primavera, quando começar o verão, eles retomam a vida deles. Então vamos imaginar o seguinte na nossa vida: as coisas que a gente tem, os nossos planos, os nossos projetos, isso está ligado ao verão e a primavera e verão. Então a primavera é quando você vai começar a ver, começam as chuvas, começam a coisa da semente, né, ser ali, começar a germinar mesmo. E no verão aquilo explode, aquilo cresce, aquilo está lá, os frutos, as flores, está tudo lá. E aí vem depois as realizações que a gente tem, as coisas que a gente faz, e quando a gente chega nessa época de inverno, é como se a gente tivesse que fazer como os bichos, a gente tem que se recolher, fazer uma análise de tudo aquilo que a gente já fez, né, para nós. Então vamos imaginar o seguinte: aqui no hemisfério sul, nós temos agora o inverno. Nós vamos entrar no inverno, estamos entrando no inverno. Então, o que a gente tem? É esse recolhimento, essa coisa mesmo, sabe, de repensar. E pensa bem, nós já estamos mais da metade do ano. Nós estamos no mês 7, que eu já falei sobre isso também. É o mês do carro na carta do tarô. Então, é aquela coisa de você pegar,
realmente, né, as rédeas da sua vida na sua mão e ver para que lado você vai, o que que você vai fazer. Então, nesse momento de recolhimento, nesse momento de reflexão, para pensar o que que você se propôs a fazer no começo do ano e o que que você fez ao longo desses 7 meses, desses 6 meses. Janeiro veio aquela expectativa, vou fazer, vou acontecer. Aí fevereiro vai indo, vai plantando. Março, abril, maio, coisas que não aconteceram, ocorrem, aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente desejou não ocorreu. Aonde a gente pode mudar? Qual é a direção que eu vou guiar, né, o meu carro para que eu possa chegar naquilo que eu quero? Quais são os caminhos que eu vou tomar? O que que eu preciso? Se é uma viagem mais longa, eu preciso verificar se eu tenho gasolina suficiente para chegar naquele lugar, se o meu carro está em condições para chegar, se é um lugar mais curto, se eu posso tomar um outro caminho, um atalho, um caminho mais curto, se eu posso, de repente, encontrar pessoas no caminho. O que que vocês fizeram? O que que a gente tem feito ao longo desse ano? Gente, esse ano está passando muito mais rápido. Não sei a sensação que vocês têm, mas está passando muito mais rápido que passou ano passado. Gente, é impressionante. A coisa está assim, ó. É uma coisa atrás da outra, sabe? Os eventos, a gente casando, né? Nascendo, gente morrendo, sabe? Mas tá tudo assim muito rápido. E o que eu sinto é que ao mesmo tempo que está muito rápido, tem muita gente se questionando o que é que eu estou fazendo com a minha vida, o que é que eu fiz até agora. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero evoluir, mas o que está sendo feito para isso? O que que as pessoas têm gerado de coisas, de instrumentos, de trabalhos para poder chegar aonde você quer. E muitas vezes a gente tem uma meta e a gente monta uma estratégia para aquela meta, mas aí a gente tem que ficar o quê? Esperto, observar muito bem o que está à nossa volta, o que está acontecendo, para de vez em quando a gente mudar isso. A gente ter que trilhar um outro caminho, montar uma outra coisa, porque muitas vezes, não aconteceu desse jeito, mas pode acontecer melhor ainda, né? Então eu estava conversando aqui com a Pamela, que é a produtora aqui do nosso programa, a gente falando sobre agenda. Eu falei, meu Deus, eu estou tão atrapalhada. Eu marquei 2 compromissos super importantes na mesma data. Aí eu falei, e o pior é que no começo do ano comprei uma agenda linda, maravilhosa, super bonitinha, comecei a anotar as coisas e tal. Aí se você me perguntar hoje, e aí, Thaís? Minha vida tá tão... coisas que eu me programei, coisas maravilhosas aconteceram também no lugar, outras nem tanto, mas eu não marquei nessa agenda, eu nem sei onde está a agenda. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, muitas vezes a gente tenta controlar alguma coisa, a gente tenta fazer tudo certinho, aquele é o sonho, aquele é o caminho, a estratégia, o plano, é a mesma coisa que uma empresa. A empresa, ela não faz de qualquer jeito, né? Ela planeja, ela tem um suporte técnico, ela tem pessoas, ela tem uma equipe que trabalha, então aquilo meio que não pode sair muito do caminho, mas elas têm que estar espertas o suficiente para que se no meio do caminho tiver que mudar, elas vão mudar. Pode mudar uma lei, pode mudar a equipe, pode mudar o chefe, pode mudar um monte de coisa. E aí as pessoas vão ter que o quê? Uma palavra mágica, se adaptar. E prosperar na vida tem muito a ver com isso. Como que você se adapta à vida, como que você reage às coisas, sabe? Não é aquela coisa de ser fixo, aquilo tem que ser daquele jeito, não pode mudar. Não, a gente tem que ser flexível na vida, para que as coisas também andem para nós. E, claro, quando eu falo aproveitar as oportunidades, sim,
mas saibam escolher muito bem as oportunidades. Não é todas as oportunidades a gente vai pegar, porque senão a gente vai ficar sem tempo. A gente não vai conseguir fazer nada na vida da gente, porque a gente está fazendo 500 mil coisas, não está se colocando no lugar que tem que se colocar, não está fazendo o que tem que fazer direito, nem aproveitando, nem usufruindo daquilo, mas está ali, né, na correria. E depois reclama que está cansado, reclama que está de saco cheio, reclama que as coisas não andam. Por quê? Porque às vezes a gente pega coisa demais. Claro que tem o outro lado daquele pessoal que não faz nada, né? Aquele pessoal que só acha que o universo vai gerar para eles, o universo está a seu favor, o universo vai fazer por eles. E o universo, que ele mostra para a gente, e aí está ligada a nossa prosperidade, é nisso. O universo mostra, sim, um monte de oportunidades, mas como você faz aquilo andar? Como que você faz aquilo acontecer na vida de você? Então, aqueles que estão tristes, que estão, sabe, assim, cabisbaixos, achando que a vida não está fluindo, tenta, sabe, entender a situação. Por que vocês estão naquela situação de que não entraram na gruta para hibernar, não entraram na gruta para pensar ou repensar o que está acontecendo? Porque, e outra coisa, um parênteses aqui, muita coisa tem a ver com aquilo que você deseja. Às vezes o seu sonho é tão grande e necessita de tanta coisa, necessita de tantas... como é que eu vou falar? Como se você tivesse que fazer, sabe, várias etapas, muitas etapas. E aí, lógico, ele vai demorar mais tempo para acontecer, ele vai precisar de mais ferramentas, de mais instrumentos, de outras coisas. Então, o resultado, ele não vem rápido. E é isso que as pessoas hoje querem. Elas querem resultados imediatos, mas não pararam para ver o que elas pediram ou o que elas querem para a vida delas. Então, os resultados, muitas vezes, eles demoram um pouco para acontecer, mas acontecem. E, às vezes, a gente tem que mudar o nosso caminho. A gente vai dar um intervalo e a gente volta já já. Olá, divinos e divinas encantados! Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente às 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. E retomando, nós vamos fazer a bênção do café agora e a gente vai fazer o conselho, né, dos nossos animais sagrados aqui, o que eles têm para dizer para a gente. Mas lembrando, gente, para pensar nisso, para pensar no que eu falei, da questão do inverno, a questão do hibernar, a questão da introspecção, da gente repensar o que a gente tem que fazer para a vida da gente. Tudo aquilo que a gente ainda tem chances, a gente tem possibilidade de dar uma volta, né? De dar uma reviravolta na vida da gente e a gente poder curtir, a gente poder fazer coisas boas, da gente ser feliz. Eu acho que é isso. Então, uma dica boa para quem quer, não sabe de repente como fazer, mas quer mudar, pega um papel, escreve tudo o que aconteceu esse ano para você. Você pode até fazer 2 colunas, o que aconteceu de bom e o que aconteceu de não tão bom. E nessas 2 colunas, o que vocês utilizaram, né? Quais foram as ferramentas, quais foram as coisas que vocês utilizaram para chegar na coluna do que deu certo e o que aconteceu na coluna que não deu certo. Gente, isso é um exercício muito bom para a gente ter uma
uma visão da nossa vida. E quando a gente escreve, quando a gente põe no papel, aquilo faz com que a nossa consciência se expanda, né? Que a gente entra naquela, a gente está olhando ali, a gente fala, nossa, olha, a situação foi essa, e eu consegui mudar isso. Na próxima eu vou conseguir, eu vou olhar de uma forma diferente, eu vou ver algo diferente. Então façam isso. E depois, se vocês quiserem, vocês podem queimar esse papel, tá? E aquilo que não deu certo, que vá embora, que se dissipe essas energias negativas, e aquilo que deu certo é que o fogo traga mais vida, mais alegria na vida de vocês. É isso. Vamos para a nossa bênção do café? Vamos lá? Que a gente tem um bom tempo hoje. Vocês vejam que todas as vezes que eu faço a bênção no café, sempre tem um bolo, uma bolacha, um doce, alguma coisa assim. Por quê? O café, ele remete à prosperidade. A gente já falou sobre as propriedades que o café tem, o aroma, né, o sabor, o gosto, ele trabalha com todos os nossos sentidos. E o doce vem com uma sensação de acolhimento. Então, o leite materno, né, ele é mais docinho, ele tem esse, por isso que a gente, né, tem, e a gente relembra do acolhimento, da amamentação, ou seja, aquela hora ali que está segurando, que está dando, né, todo um suporte emocional para o bebê, e é isso que a gente pensa. Então, é a mesma coisa com o chocolate, com o doce, então por isso que a gente tem o doce sempre aqui no programa, que é justamente para acolher vocês de tudo aquilo. Então, vamos para a nossa bênção agora. A gente vai fazer, lembra, os 3 pedidos, aquilo que vocês desejam. Então, vamos pensar, o que a gente vai querer agora para o segundo semestre de 2025? Lembrando que é um ano 9, é um ano de Júpiter, é um ano de expansão. Ou vai expandir o positivo ou vai expandir o negativo. Qual lado você quer para a sua vida? Eu, particularmente, quero o de expansão para o positivo, tá? Como eu venho aí fazendo e absorvendo um monte de coisa. Nossa, aprendi tanta coisa esse ano, conheci tanta gente. Tá sendo muito bom. Tá sendo realmente um ano cansativo, porque eu tô com muitas atividades, mas um ano em que eu tô absorvendo muita coisa e podendo aprender muita coisa. Então, vamos lá. Nosso primeiro pedido, vamos lá, pessoal? Então, vamos respirar, né? 3 vezes, lembra? Inspira, segura, solta, tá? Então, vamos lá? Inspirando bem profundamente. Segura, solta. E quando você soltar, solte as tristezas, as amarguras, as decepções, as raivas, traições. Libere tudo aquilo que não é bom para você. Pensamentos, tudo. Palavras que foram ditas, palavras que foram ouvidas. Então vamos lá. De novo, inspira, segura, solta. E mais uma vez. Inspira bem fundo agora, gente. Segura, solta. Agora que você está mais aliviado, agora que você está mais tranquilo, fecha os olhos e vamos lá. Primeiro pedido que vocês desejam, vamos lá? Abençoado seja o nosso tempo, abençoado seja o nosso mês de julho, que ele venha trazendo muitas oportunidades para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente evoluir. Abençoado seja. Próximo pedido. Abençoada seja a nossa saúde, a saúde das pessoas,
a saúde de todas as pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, seja saúde física, ou mental, ou emocional, que a gente encontre sempre um equilíbrio. E o terceiro pedido: abençoada seja a nossa prosperidade, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, o nosso amor, tudo isso é prosperidade. Então, aquelas pessoas que estão precisando de entrada de dinheiro, lembra que a gente vai ter aí uma lua cheia, então aproveitem a lua cheia, façam um banho bem gostoso com as ervas de manjericão, louro, canela em pau e cravo. E vocês podem colocar rosas também, que fica bem gostoso, ou alecrim. Lembrando que sempre a gente utiliza 5 números ímpares, ou 1, 3 ou 5, tá? Ervas, que é pra gente fazer. Então vamos lá: louro, manjericão, alecrim, canela em pau e cravo. Tomem na lua cheia, na lua crescente, na lua nova, para que se expanda, né, a prosperidade na vida de vocês e que entre bastante din-din para todos nós. Vamos lá para a nossa... e o banho, gente, vocês vão tomar, vocês tomam o banho higiênico primeiro e depois joga do pescoço para baixo, vocês tomem o banho e joguem, né, essa poção aí que a gente fez. Se vocês puderem, não enxugue já logo direto, espera, tá? Um pouquinho, deixa pegar bem o cheirinho na gente, né, porque vai ficar um aroma maravilhoso, né? Então vamos lá, embaralhei, vamos ver qual é a carta. É a preguiça. Olha, o bicho preguiça, todo mundo fala, que preguiça e tal, mas ele é um animal que ele gruda, né? Ele tem umas garras muito potentes e ele vai na árvore e ele vai devagar, mas ele chega lá, é o tempo dele, é o espaço dele, ele não tem uma movimentação tão grande como, por exemplo, um guepardo, né? Que é o animal mais feroz, mas ele chega lá no tempo dele. Preguiça, vamos lá. Vamos ver o que ela fala, qual é a dica que ela dá pra gente nessa semana. A preguiça é um símbolo de relaxamento, tranquilidade, introspecção e conexão com o ritmo natural da vida. Ela representa a importância de desacelerar, de encontrar momentos de descanso e de reconectar-se consigo mesmo. A preguiça nos ensina sobre a necessidade de equilibrar a atividade e o repouso, de abraçar a calma interior e de mergulhar na sabedoria que surge da introspecção. Poxa, falamos tanto de introspecção, né? Lembra? Inverno. Previsão. A presença da preguiça em sua vida indica um período de pausa e reflexão. Gente, olha, eu embaralhei aqui, eu falo, é impressionante como você escolhe um tema e sai o animal, certinho. Assim como ela encontra conforto e tranquilidade em seu ritmo lento, você está sendo chamado a desacelerar e permitir-se momentos de descanso e recuperação. Este é o momento de conectar-se com a sua calma interior, de explorar a introspecção e de buscar respostas dentro de si mesmo. A preguiça também traz consigo uma energia de sabedoria silenciosa, convidando você a ouvir atentamente a voz da sua intuição. Então é aquilo que eu falei, é você se dar um tempo, refletir no que foi feito até agora, no que pode ser feito daqui para frente. E sempre, gente, não adianta só ter a ideia, você tem que ter a ação. E para você agir, muitas vezes você vai precisar de ferramentas para aquilo, para que você consiga
agir, para que você consiga dar ação, né? Formalizar o seu plano. Então, sempre que você for montar um planejamento, sempre que for um projeto, alguma coisa, eu não faço um projeto, então eu vou construir um prédio. Muito bem, fiz o projeto, vai ser um prédio enorme, de 10 andares, um por andar. E o que eu preciso para que esse prédio se construa? Eu preciso de material, eu preciso da planta, eu preciso de funcionários. Esses são as ferramentas que eu necessito para fazer que o meu sonho se construa, para que eu consiga ver a coisa concluída. Então é nesse sentido que eu falo. Então quando você vai pensar em algo, eu quero ganhar dinheiro, tudo bem, vamos lá. Como é que é? Como é que a gente vai fazer? O que você quer vender? O que você quer trabalhar? Com o que você pensa em trabalhar? E quais são as atitudes que você vai tomar para poder que isso se realize? Eu quero vender banana. Muito bem. Aonde você vai vender banana? De porta em porta? Você vai... E tem, antigamente tinha isso, não tinha? Eu vou parar numa barraquinha e vou vender minhas bananas na Praça da Sé. Não, eu vou vender as bananas no supermercado. Eu vou fazer doce de banana. Olha quanta oportunidade na banana. Você pode fazer um monte de coisa. Então, é isso que eu digo. Tenha os seus sonhos, mas veja como você pode aproveitar de tudo isso para tornar eles realidade. Tá bom? Então, uma grande semana para vocês, uma semana muito próspera, uma semana com muito amor, com muitas coisas boas. O friozinho tá aí, não esqueçam, né, de, se puderem, doar roupas que vocês não usam mais, cobertor, roupas, tem muita gente precisando, né? É isso aí. Um grande beijo e até a semana. Até o próximo programa.